A paz, irmãos, bom dia. Meu nome é Giovana, eu sou membro do Ministério Mais e hoje eu vou trazer a devocional do dia com vocês. Vou pedir para os irmãos abrirem as Bíblias lá em Hebreus 12:14, porque a gente vai falar um pouco sobre ver o Senhor. Então, a palavra de Deus diz assim: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Em outras versões da Bíblia também diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Aí a pergunta que eu deixo para a devocional da gente hoje: é possível ver o Senhor? Porque a palavra fala que Deus é Espírito. Então, se Deus é Espírito, como que a gente consegue enxergar algo que é invisível? A resposta-chave dessa questão está lá em João 14. Se você tiver um tempo, leia João 14 inteiro, mas eu vou trazer alguns pontos desse capítulo, onde Jesus é elevado aos céus e ele fala que não nos deixaria órfãos, ele deixaria pra gente o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, o Auxiliador. E também disse que o mundo não poderia receber, nem ver e nem conhecer, mas nós sim, porque ele viveria dentro de nós e estaria conosco nos nossos dias. Eu friso a parte que ele fala nem ver, como se desse para ver um espírito, entendeu? E aí Jesus vem falando isso comigo já tem um tempo, e eu quero bater na tecla com vocês de que nós conhecemos Jesus, nós conhecemos Deus, sabemos da palavra dele, a gente sabe as instruções que ele deixou pra gente, a gente sabe das leis, dos mandamentos, a gente sabe o que é bom, o que é ruim, do livre-arbítrio, a gente tem a ciência de tudo isso e sabe o que a gente precisa fazer para viver uma vida completamente correta e agradável ao Senhor, como diz em Hebreus, a primeira frase que a gente leu aqui da Bíblia. A gente sabe de tudo isso, mas mesmo assim a gente deixa a rotina dos nossos dias nos engolir e a gente não consegue parar de falar que a vida é corrida, que a rotina é corrida, e aí a gente acaba entrando num limbo de que não percebemos as situações que a gente passa e a gente acaba não vendo o Senhor. Então para de falar, tira do seu vocabulário que a sua rotina é corrida, que você vive na correria, porque o Senhor não se agrada da correria. Ele fala que pra gente viver uma vida completamente feliz, agradável, saudável, honesta e correta diante dele. Então isso exclui a parte de que a gente precisa fazer tudo no automático. Então eu queria deixar esse ponto para os irmãos, de que aproveite cada situação do seu dia, seja boa ou ruim, porque se você está respirando é porque o Senhor te alcançou mais um dia, as misericórdias dele estão sobre você e mais um dia ele te espera para que você enxergue ele, não somente passe correndo pelo seu dia, mas ele se apresenta em todas as situações do seu dia a dia. Jesus está te esperando em cada esquina da sua rotina, do seu dia, o local que você esteja, e você não percebe, a gente não percebe isso. Então, eu espero que você interaja com o Senhor e com bondade. Não apenas despreze Cristo, mas enxergue Ele com bondade e veja Ele em cada esquina, porque Ele está lá esperando você. Então, eu deixo a pergunta aqui para você. Já viu Jesus hoje? Se você viu Jesus, como que você tratou Ele? Porque isso é importante também. Porque em Mateus está escrito que ele lançará fora dele os que o desprezaram e os que não viveram durante a sua vida, viveram toda a sua vida sem o verem, sem ver Jesus, e ignoraram Jesus. Então, a gente ainda tem a capacidade de perguntar para Deus, mestre, quando foi que você passou por nós e a gente não te viu? Ou quando você teve fome, a gente não te alimentou? Teve sede, a gente não te deu de beber? Estava sem roupas, a gente não te vestiu? Esteve doente, não te cuidamos? A gente consegue ainda ter esse entendimento de perguntar isso para Deus, e a resposta que Deus dará para os que fizerem isso com Ele está lá em Mateus 25:40. Mateus 25:40. O rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que vocês deixaram de ajudar. Se eu não me engano, acho que é Mateus 25:45. Eu devo ter anotado 40, mas acho que é o 45. Depois vocês verificam. Mas
Essa é a resposta que o Rei dará para quando nós perguntarmos isso, se nós formos uma dessas pessoas que ignorarem Jesus durante a nossa vida inteira e não vermos o Senhor. Então, por fim, eu deixo a última passagem para vocês, que é Mateus 5:8. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Então, que você possa passar pelos seus dias com o coração puro, cheio de bondade, vivendo uma vida integralmente agradável, correta, sem correria, aproveitando e passando por todos os momentos, porque Jesus te espera em cada esquina do seu dia, em cada lugar que você habita, que você adentra. Deus quer falar com você, Deus quer se relacionar com você. Só pare, respire, enxergue Ele e Ele vai falar com você. Ele tem coisas para viver com você, amém? Feche seus olhos, vou pedir para vocês fecharem seus olhos para a gente poder orar, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu te agradeço por este encontro. Obrigado pela tua palavra viva em nós, Pai. Que nós possamos ter a capacidade de enxergar o Senhor nos nossos dias, nos nossos afazeres, na nossa rotina, Pai. Nos ensina a desacelerar e entender que o Senhor está nos esperando, Senhor, a todo momento para um relacionamento saudável e verdadeiro contigo e profundo, Pai. Nos ajude a entender a Tua palavra, nos ajude a enxergar o Senhor, a ver o Senhor nos nossos dias e nos ensina a ter um coração puro, bondoso, Pai, para todos os momentos do nosso dia, para que a gente possa estar em constante crescimento, evolução e que a gente possa agradar o Senhor com o nosso coração, com as nossas atitudes, Senhor. Nós te agradecemos por este dia, abençoamos essa semana que está começando, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Siga nossas redes sociais, Ministério Mais Oficial, no Instagram, YouTube, Facebook, Ministério Mais. Um bom início de semana para você. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.